A partir de estudo do Instituto Adolfo Lutz, uma variante do coronavírus foi identificada em Jardinópolis. Especialistas reforçam a necessidade da população em manter os cuidados e procurar atenção médica logo nos primeiros sintomas. O coronavírus já sofreu diversas mutações a partir daquele que deu origem à pandemia. Essas mudanças já eram previsíveis. Tem um monitoramento que faz um sequenciamento genômico do vírus, para ver se ele sofreu mutações, se alguma variante está predominando sobre as outras. As amostras têm que ser selecionadas com um critério epidemiológico clínico e também com representatividade estatística. Por isso que é muito importante a seleção de casos pela vigilância epidemiológica e a investigação desses casos. Um estudo do Instituto Adolfo Lutz mapeou as variantes que existem no estado de São Paulo. Ele identificou a P1 como a que prevalece em 17 departamentos regionais de saúde, entre eles o de Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Araraquara. Eles contemplam as cidades da nossa macro-região. A P1 é a variante de atenção. São linhagens onde já observou-se que elas podem possuir maior transmissibilidade ou um aumento da gravidade da doença ou ter algumas características que possam ser resistentes às novas vacinas. Quando os pacientes de Manaus foram transferidos para as outras cidades, Ribeirão Preto, por exemplo, deve ter começado esse surto. E aí sim, alguns grupos de pesquisa fazem análises mais detalhadas e publicam igual a P1. Já se sabem que ela se transmite mais fácil e tem uns indícios sugerindo de que ela possa ser mais agressiva, o que pode até explicar o porquê de muitas pessoas jovens sem comorbidades estarem até morrendo por essa doença. Algo que chamou a atenção dos pesquisadores foi a porcentagem considerável da chamada variante de interesse N9 na região de Ribeirão Preto, mais especificamente na cidade de Jardinópolis. A partir do estudo, foi identificado que essa nova linhagem não se relaciona a casos graves da doença ou de grande impacto epidemiológico. A vigilância epidemiológica aqui de Jardinópolis esclareceu em nota que a linhagem N9 encontrada na cidade não é uma mutação da cepa P1. Reforçou também a prática dos hábitos que a gente já vem fazendo desde o início da pandemia, como higienizar as mãos, usar a máscara e manter o distanciamento. Nas ruas, a população se mostra preocupada. Desde o começo da pandemia, a gente se cuida, né? Porque eu tenho uma menina especial, então nada melhor do que você se cuidar, né? Para poder não ter problemas futuros. E as crianças também estão de máscara, todo mundo? Todo mundo usa máscara. E para eles fica mais fácil ou mais difícil, a senhora acha? Fica mais difícil, né? Que tem de toda hora tá falando, põe a máscara, não pega nisso, não pega aquilo. Aí eles, para acostumar é difícil, né? As pessoas só podem tomar os mesmos cuidados. Proteção com máscara devidamente colocada, distanciamento social e álcool em gel. Só. Não tem outra coisa para ficar preocupado. Os médicos, sim. A cidade está realizando campanha de vacinação contra a Covid e conta com pouco mais de 5% da população imunizada com as 2 doses. A presença de cepas novas levanta a possibilidade até mesmo de um reforço na vacina, como é o caso da H1N1, que acontece anualmente. Lá no Reino Unido, de repente os casos caíram e de repente voltaram a subir. Mesmo com a vacinação, as pessoas eram vacinadas e mesmo assim ocorreu um aumento de casos. E nesse contexto eles conseguiram identificar aquela variante que é a variante B117. Para essa virologista, a maior preocupação é para a classe médica, que tem estudado cada vez mais como lidar com os pacientes acometidos pela doença. Cada paciente que chega, pensar que pode ser uma nova variante e observar o quadro clínico, catalogar, analisar e para ver como que ele vai tratar, tá? Em algumas cepas a gente tratava com dexametasona tardiamente, agora a gente às vezes tem que entrar antes. Tudo isso a gente vai vendo, é como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. E como todo vírus, a resposta emergencial, mesmo com as variantes, continua sendo a mesma. Quando você suspeita que ela pode acontecer, você tem que prevenir. E se ela acontecer, tratar o mais rápido possível para que ela não tome conta, né?
porque a doença é uma fórmula do número de micro-organismos, que seria a carga viral, pela virulência sobre a resistência do indivíduo. É assim que se fica doente. Thaís Mantoani, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube.